Beleza, a gente vai dar continuidade agora na nossa aula 03, tá bom? De lógica de programação. Boa tarde para você que está assistindo de tarde, um bom dia para você que vai assistir de manhã e uma boa noite para você que vai assistir no período da noite, tá? Então, após assistir, me desculpem a tosse porque hoje tá meio complicado, tá? Em relação à continuação, né, que a gente vai ver hoje, nós vamos ver tipos de dados, operadores matemáticos e expressões matemáticas, né? Então, é uma base, né, um alicerce que é muito importante para a gente tentar desenvolver a nossa lógica de programação, certo? Então, nós vamos começar a entender como é que esses caras funcionam em conjunto, tá? E a partir daí a gente já dá início à linguagem algoritmo, né? Inclusive, os operadores, eu pedi para que vocês fizessem a pesquisa, que a gente já intercalasse, né? Visse como é que esses caras funcionam, né, na linguagem algoritmo e já fizesse uma comparação, né, uma referência já com Java, que é a linguagem de programação que a gente vai trabalhar. Então, a linguagem algoritmo, né, o pseudocódigo, eu não posso considerar uma linguagem de programação, certo? Ela é uma linguagem de aprendizado. Já o Java, não. O Java eu considero uma linguagem de programação. Então é por isso que a gente tem que fazer essa interseção de ver como é que funciona, né, lá no pseudocódigo, para quando a gente for ver isso lá em Java, a gente saber também como é que funciona. Então, nem sempre alguns operadores que a gente vai utilizar, né, no pseudocódigo vai ser o mesmo operador que nós vamos utilizar lá no Java. Então, a gente precisa saber fazer essa referência, precisa saber fazer esse conceito, tá? Beleza? Então é isso aí. A gente vai se basear bastante, né, na disciplina que você já conhece, que é matemática, né? Então, querendo ou não, a lógica de programação, né, e as linguagens de programação que a gente vai aprender, ela é baseada em matemática. Então, tudo que nós vamos aprender, a gente também vai associar com os princípios e os conceitos que vocês já aprenderam da matemática, né? Conjuntos, né, os operadores e etc. E a partir daí a gente consegue já ter uma noção e ver como é que nós vamos fazer essa programação, tá bom? Então, muito bem. Aula 03, tá? Depois que assistir, não esquece de deixar gostei lá na nossa videoaula, tá bom? Isso aí. Beleza. Acho que o primeiro tópico aqui que a gente precisa saber, né, que a gente precisa conceituar, são os tipos de dados. Esses tipos de dados a gente já conhece, né? Só que você não considera, né, você não faz o conceito dele como uma representação de um tipo de dado. Mas como assim? Eu conheço ou não conheço o tipo de dado? Então, por exemplo, aqui, ó, os três principais são quem? São os primitivos, né? Ó. São os numéricos, caracteres e os lógicos, né? Vocês já ouviram falar nessas palavras? Vocês sabem o que é um numérico? Vocês sabem o que é um lógico? O lógico a gente já viu lá nos fluxogramas, né? Na estrutura de decisão. E os caracteres? Sim, né? Os numéricos a gente sabe, são quem? Os inteiros e os reais. Vocês viram isso na matemática, né? Os caracteres são o quê? Exatamente, os alfanuméricos também, né? E etc. E os lógicos só pode ser verdadeiro ou falso, né? Então, toda vida que eu falar de tipos de dados primitivos, só existem três. São os numéricos, os caracteres e os lógicos, tá? Então, a partir daí, a gente já consegue fazer uma conceitualização desses três tipos de dados. Mas como é que esses caras funcionam, né? Como é que eu posso representar ele dentro da linguagem, né, de programação e da linguagem algoritmo? Então, a gente já entra para dentro do primeiro exemplo, né, onde a gente tem os numéricos, que podem ser os inteiros e os reais. E a partir daí eu tenho os exemplos, né? Então, como é que eu posso considerar um número inteiro, pessoal? Como é que eu posso considerar um número inteiro? Quando ele não tem a vírgula, né? Quando ele é exato, não é isso? Então, beleza. Ele diz até um exemplo aqui, ó, integer ou inteiro. A gente vai trabalhar muito, né, com integer, que é em Java. Vocês já devem ter pesquisado isso. E ele fala aqui que é um dado numérico que pertence ao conjunto de números inteiros, negativo, nulo ou positivo. Então, se eu disser 15 ou menos 7, todos os dois vão ser números inteiros, independente que ele seja positivo ou
negativo, certo? Então, esse é o primeiro exemplo que a gente pode dar de um número inteiro, tá? Independente de que ele seja positivo ou negativo. Um número inteiro, ele pode ser nulo, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Sim, tá aqui, ó. Acabei de falar para vocês, ó. Pode ser o quê? Negativo, nulo ou positivo, né? Então, eu também posso considerar inteiro um valor nulo, tá bom? Já o real, né? Que é que eu não coloquei, que era para ter double. A gente vai ver isso em Java. Ele fala que é um dado numérico que pertence ao conjunto de números reais, né? Negativo, nulo ou positivo. Então, é aquele exemplozinho, né? Que eu acredito que eu já falei para vocês. Eu posso dizer, lembrando lá dos conjuntos, né? Vocês já viram conjuntos, né? Matemática? Sim? Sim, né? Então, beleza. Eu posso dizer que os inteiros pertencem ao conjunto dos reais? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Mas os reais não pertencem ao conjunto de quem? Dos inteiros. Vocês concordam comigo? Sim, com certeza, né? Então, eu posso dizer, né, que imagine aí o primeiro círculo grande, que é o conjunto dos reais, e um círculo pequeno que está dentro dos reais, que é o conjunto dos inteiros, né? E a gente vê que os reais não se misturam com os inteiros, mas os inteiros se misturam com quem? Com os reais, né? Certo? Seguindo no exemplo, a gente vai ver com mais frequência. Então, a primeira coisa que a gente pode colocar aqui como observação é que ele diz da seguinte forma, ó. As decimais são separadas por pontos e não por vírgulas, né? Então, presta muito bem atenção nisso aí. Quando a gente estiver programando, né? Quando a gente estiver já desenvolvendo o nosso pseudocódigo ou a nossa linguagem de programação em Java, todos os números reais, né? Que nós formos representar dentro desse código, ele não pode ser separado por quem? Por vírgula. Somente por ponto, né? Então, ele dá até dois exemplos aqui, ó. 1.87 e 23.61. Eu poderia ter colocado 1,87? Não. Tem que ser como? 1.87. Vocês fazem isso na matemática? Separa por vírgula? Sim ou não? Sim. Aqui a gente vai poder separar por vírgula? De jeito nenhum. Tem que ser separado por ponto. Se eu separar por vírgula, ele vai considerar um número real? Não. Aí a gente já está infringindo na primeira regrinha básica que a gente viu lá na frente. Que regrinha básica é essa? A sintaxe ou a semântica? A sintaxe, né? Qual a maneira certa de escrever aqui? 1.87 e não 1,87. Então, se eu escrevi errado, eu estou errando aonde? Na sintaxe, né, da palavra. Compreendido? Tranquilo? Muito bem. Então, ele só vai reconhecer que ele é inteiro se ele não tiver o quê? Números após o ponto ou a vírgula? Após o ponto, né? E esses números podem ser negativos, positivos ou nulos, né? Aí eu considero ele inteiro. Os reais pode ser positivo, pode ser negativo e também nulo, porque os inteiros pertencem ao conjunto dos reais. Só que ele não é reconhecido quando eu separo essas casas decimais por vírgulas. Tem que ser por pontos. Ok? Tranquilo? Bem, então é a primeira observação aí dos numéricos, tá? Agora a gente entra, né, dos caracteres. Os caracteres eles se dividem em dois grupos também, que é quem? O char e a string, né? Então, vamos fazer logo a primeira diferença aqui que nós podemos, né, ó, conceitualizar. O char, ele é um dado formado por apenas um caractere, podendo ser alfanumérico, né? De 0 a 9, de A a Z minúsculo e de A a Z maiúsculo. Ou especial, que é no caso de quem? Que é no caso de quem os caracteres especiais? Exatamente, asterisco. O espaço é um caractere especial? O espaço é um caractere especial? Terceira questão, letra A, viu? Sim, é um espaço. É um caractere especial. Ele existe? Sim, ele existe. Tá? Então, a gente precisa saber conceitualizar isso aí.
Ah, então quer dizer que se eu for fazer uma senha lá no Facebook, né, para o meu perfil, se eu colocar vários espaços, eles consideram aquele espaço como uma senha? Sim. Se você quiser colocar um nome, é espaço, outro nome, espaço, ele registra aquele espaço como, né, um caractere, né, que vai participar da sua senha. Então o SHA, ele é um caractere somente de um único, o quê? De uma única representação, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, dizer que um char, né, pode ser o número 9. Eu posso dizer que ele é um char? Sim, se ele for um caractere, né? Se ele não for um caractere, ele é o quê? Um inteiro. Concorda comigo? Só que aí a gente precisa fazer a diferença, tá? E a gente vai já ver a diferença aqui, tá? O char, geralmente a gente utiliza como e quando, né? Eu não sei se vocês já prestaram atenção, quando vocês vão fazer um cadastro, né, de um sistema. E lá naquele cadastro de sistema pede o quê? O sexo de vocês, né? E pode ser o quê? Masculino ou feminino, né? Ele pega a representação somente de quem? Do M de masculino e o F de quem? De feminino. Então, aquele dado ali que vai ser armazenado, pode ser um char? Sim. Ou pode ser um M, ou pode ser um F. Então, é mais ou menos um exemplo que eu posso trazer para vocês de um char, tá? Já a string é o quê, pessoal? Um conjunto de caracteres, né? Só que essa string, ela tem uma representação, né? Então, beleza. Se eu for, né, trabalhar com uma frase ou com um texto dentro do sistema, esse texto ele tem que ser de que tipo? Em string. Porque esse texto ele é um conjunto de caracteres, né? Então, se eu disser assim, o rato roeu a roupa do rei de Roma. É uma frase? Tem vários caracteres? Então, eu posso dizer que isso é o quê? Uma string. Beleza? Tranquilo? Só que essa string, ela tem uma forma de representação. Como é que é essa forma de representação? Ou aspas simples, ou aspas duplas, tá? Aspas simples vai ser aonde? No pseudocódigo, tá? E aspas duplas vai ser aonde? Em Java. Beleza? Então isso aí a gente vai conceitualizando mais na frente. Mas isso sempre vai ser aplicado de uma forma ou de outra. Então, se eu for trabalhar com texto, né? Se eu for trabalhar com a representação de um conjunto de caracteres, vai ser o quê? Entre aspas simples ou aspas duplas. E quando eu faço isso, eu estou dizendo que é que tipo de dado? String, tá? E o char, João Vitor, funciona da mesma forma? Também da mesma forma, só que somente um único caractere. Então, quando eu coloco a letra M em aspas duplas, eu estou dizendo que é o quê? Um char. Quando eu coloco o número 9 em aspas duplas, eu estou dizendo que é o quê? Um char. Se eu coloco um número 9 sem as aspas duplas, eu estou dizendo que é o quê? Um 9. E esse 9 é o quê? Um inteiro. Sem as aspas duplas, o 9 é um inteiro. Com as aspas duplas, o 9 é o quê? Um char. Certo? E, por exemplo, o 10, sem as aspas duplas, ele é o quê? Um inteiro. E o 10, com as aspas duplas, ele é o quê? É um char ou uma string? É uma string. Por quê? Exatamente, porque aí eu já tenho o número 1 e o 0. E o char só aceita o quê? Um caractere, né? Então aí já é um conjunto, né? Já são dois caracteres, o número 1 e o 0. E assim sucessivamente, tá bom? Então muito cuidado aí para não se confundir, tá? Então do mesmo jeito aqui a gente poderia colocar também os caracteres especiais aqui, certo? Do jeito que a gente quiser dentro da frase, tá? Mas, para fazer essa consideração, eu tenho que colocar em aspas duplas ou aspas simples. Então, por exemplo, se eu dissesse novamente o rato roeu a roupa do rei de Roma e colocasse somente a aspa no início e esquecesse a aspa no final, isso é um erro de sintaxe ou é um erro de semântica? É um erro de
sintaxe. Por quê? Porque a maneira correta de se caracterizar uma string é iniciando com aspas duplas e finalizando com aspas duplas, ou simples, né? Então, ali ele já não vai reconhecer a forma que você escreveu. Beleza? Então, muito cuidado aí, tá? E por último, nós temos quem? O valor lógico, né? Que ele é considerado como quem? Boolean. Beleza? Anota aí. E ele diz da seguinte forma aqui pra gente, ó. Dado que só pode assumir apenas dois valores, né? Que pode ser o quê? O true ou o false. Isso já em Java, tá? Verdadeiro ou false. Beleza? Então, isso a gente viu como a gente conceitualizou lá nos fluxogramas. Em que estrutura? Na estrutura de decisão. Beleza? Fecha a porta aí, por favor. Então, o que é que acontece? Quando é que eu vou utilizar esse cara aqui, né? Quando é que eu vou utilizar esse cara? Sempre eu vou utilizar esse cara nas nossas estruturas, não é isso? De controle, né? Nas nossas estruturas de decisão. Então, do mesmo jeito que existia aquela simbologia, né? Era a elipse, não era, pessoal? A elipse era o quê? Losango, né? Isso, losango. Do mesmo jeito que nós utilizávamos lá aquela representação nos fluxogramas, aqui também nós vamos utilizar as nossas estruturas que vão decidir alguma coisa. E que essas decisões podem ser verdadeiras ou falsas, tá? Então, muito cuidado nesse sentido aí. Muita gente se confunde aqui no lógico. Agora, um cara que acontece muito erro por conta dele, né? Vocês vão ver isso e eu vou lembrar de vocês disso, que é o cara chamado ponto e vírgula, né? Para que é que serve esse ponto e vírgula? Ele corresponde a um delimitador de comandos, né? Ou seja, é o cara que finaliza cada linha de comando que a gente for utilizar dentro do nosso sistema. Então, qual a primeira regra do algoritmo, pessoal? Qual a primeira regra do algoritmo? Ele tem que ser finito, né? Então, eu não posso fazer uma linha de comando sem finalizar aquela linha. O programa vai dizer assim, João Vitor, essa linha terminou ou não? Quando ele chega no ponto e vírgula, ele identifica que finalizou. Aí ele pula para a próxima linha. É assim que ele resolve linha por linha. Então, por exemplo, eu escrevo uma determinada linha de comando e esqueço o ponto e vírgula. Aí o que é que acontece? Vai ser um erro de sintaxe ou vai ser um erro de semântica? Sintaxe, né? Ele esperava que no final daquela linha tivesse o quê? Um ponto e vírgula, né? Então é mais ou menos assim que funciona, tá? Um delimitador de linhas de comando, tá bom? E agora a gente vai aprender, certo? Um carinha chamado constantes, tá bom? Por essa primeira aula, eu vou falar de constantes e se der tempo a gente fala de variáveis, aí eu termino a parte 1, tá? Eu já estou nos últimos fins aqui do meu Ki. As energias já estão acabando, tá bom? Então, beleza. Como é que eu posso fazer a representação dessa constante, né? Toda vez que a gente falar de constante, pessoal, a gente fala de um valor fixo. Ou seja, aquele determinado valor nunca vai se modificar, certo? Então, constante é igual a um valor fixo. Quando é que eu tenho que utilizar essa constante, né? Quando é que eu vou utilizar essa constante? Como é que eu faço esse tipo de representação? Vocês conhecem o π da matemática? Vocês conhecem o π da matemática? Qual é o π? 3,14. Esse valor se modifica? Não, então eu posso considerar uma constante, né? Então, esse é o primeiro exemplo. Qualquer coisa eu corto, né? Essa parte aí, não tem problema não. E eu já falei com o pessoal do segundo ano para desenvolver uma plaquinha para a gente colocar na porta, né? Estamos em gravação, mas vai dar certo, né?
Vai dar certo. Então, a partir daí eu consigo considerar uma constante. Outros valores, né, que eu posso considerar uma constante, pessoal. Por exemplo, eu vou fazer um sistema que vai calcular o salário mínimo de todos os funcionários lá da, sei lá, Tubiform. O salário mínimo, eu posso considerar uma constante? E aí? Por exemplo, ele se modifica de quanto em quanto tempo? Então, dentro desses 2 anos, ele vai se modificar? Então, considera uma constante? Sim, ele não vai se modificar, né? Ele não se modifica. Eu falo isso como quem, pessoal? Um salário base, né? Salário base. Então, é o quê? É 900 e quanto? 980 alguma coisa, né? 984. Então, aquele valor eu posso considerar uma constante, certo? Vocês estão compreendendo mais ou menos a ideia? Sim, do mesmo jeito do valor do PI, né? Que é o 13,14. Beleza? Tudo bem. Já as variáveis, elas funcionam de forma diferente, né? Então, são valores que são modificados a qualquer momento, né, dentro do programa. Vamos colocar logo o exemplo do programa, né? Então, por exemplo, um valor que eu posso, né, caracterizar como variável. E aí, que valor é esse? O dólar. Todo dia ele pode ter alta ou baixa, né? Eu acho que vocês já devem até ter visto a notícia, né? O dólar, no final do dia, tarará, teve alta ou teve baixa, né? Faz tempo que eu não assisto jornal. Mas, enfim, ele coloca aqui até um exemplo, né? Ó, a altura de uma pessoa, índice da Bolsa de Valores e a cotação do dólar, né? Então, são valores que a gente não pode controlar, certo? Vocês concordam comigo? Sim, são valores que a gente não pode controlar. Eles sempre vão estar assim modificando, né? Então hoje eu posso estar com um peso, né? Sei lá, 65. Amanhã eu já não posso estar com aquele mesmo peso, né? 66 ou 64, por exemplo. Então, são valores que podem se modificar, tá bom? Beleza? Então essa aula 3 eu vou finalizar aqui em variáveis. Então vai ficar aula 3, parte 1. E a gente vai trabalhar agora com os exemplos aqui em sala. Tá bom? Beleza? Muito bem.